Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Solucionática mais uma vez e neste vídeo eu vou falar sobre a compreensão e interpretação textual. Fique comigo até o final para que você possa aprender um pouco mais sobre a compreensão e interpretação textual. Para quem não é inscrito, inscreva-se e deixe o seu like. Bom, gente, a aula de hoje ela vai dar dicas sobre a compreensão e interpretação textual para CESP, SEBRASP, Enem, FGV, FUVEST, UERJ, UNB e VUNESP. Bom, primeiramente, você precisa ler o texto inteiramente, tá? Para que você possa ter toda a visão do texto. Então, se você ler de modo incompleto, você não vai saber qual é o assunto, você não vai conseguir identificar nenhuma ideia que o autor tenha realmente falado. Então, fique bem tranquilo em relação à leitura. Leia com calma, leia uma vez, leia duas vezes. Não fique lendo o texto de modo rápido, tá? A leitura é fundamental, ok? 2. Não pare a leitura caso encontre palavras estranhas, tá? Jamais pare a sua leitura. Sublinhe as palavras, tá? Termos desconhecidos, tudo aquilo que tenha chamado a sua atenção, você precisa marcar, tá? Você não fique economizando lápis e nem caneta. Vai lendo o seu texto com calma, vai marcando palavras, frases, tudo aquilo que é estranho realmente, desconhecido, tudo que chama a sua atenção, tá? Para que na hora de você interpretar, quando você for interpretar o seu texto, não vai haver nenhum problema em relação a ideias que estejam contrárias àquilo que você acha a respeito do autor. Você precisa realmente decifrar esse signo, tá? Essa ideia desconhecida, essa palavra, esse termo, essa frase, elas precisam estar bem claras, bem familiarizadas. Prosseguindo. 3. Leia o texto 2, 3 ou quantas vezes forem necessárias. Jamais leia uma vez só. Não basta ler uma vez só, você precisa ler mais de uma vez. Você não estará perdendo seu tempo em relação a isso. Então, quando você lê mais de uma vez, você aprende um pouco mais. E quanto melhor for a sua leitura, melhor será o seu aprendizado e maior serão as chances de você acertar a questão. Então, a compreensão é exatamente isso. É você depreender o conhecimento. Mas você precisa administrar o seu tempo. Por isso, economize. Quando você fizer a leitura, tente fazer a leitura com atenção. 4. Observe durante essas leituras se o texto é narrativo. Se você precisa saber o que é um texto narrativo, você precisa ver se esse texto ele é narrado em primeira pessoa, se está em terceira pessoa. Ele pode também narrar impessoalmente. Existem várias formas de narrar um texto. Se o texto ele é descritivo, o que é um texto descritivo? Geralmente utiliza muito substantivo e adjetivo. Ele vai falando o que há num cenário, por exemplo. Então é muito importante você saber se o texto ele é descritivo. Depois, veja se o texto ele é dissertativo também. O que é um texto dissertativo? Eu já falei isso num vídeo anterior. Os textos dissertativos, eles têm um caráter diferenciado. Eles geralmente utilizam argumentos, então serão textos dissertativos argumentativos. Eles defendem uma ideia, defendem uma tese. Veja se o texto é injuntivo. O texto injuntivo, ele não é como os outros. Ele tem uma natureza diferente. Ele é como se fosse uma receita de bolo. Como que é uma receita de bolo? Tá? Então você precisa
saber identificar cada um dessas tipologias textuais. Ou se é um texto dialogal, que dialoga, né, se há um diálogo. Ok? Quinto ponto. Sublinhe o tópico frasal. O que é o tópico frasal? O tópico frasal é aquele parágrafo ou aquela frase que é a mais importante da introdução. E geralmente se situa no topo, né? O nome já diz tópico frasal. E aparece geralmente em textos dissertativos. Ok? Continuando. Sexto tópico de hoje. Observe as táticas de argumentação que o autor utiliza no texto. É um argumento de autoridade? Então, esse autor ele vai trabalhar utilizando ideias de outros autores, né, autores importantes, autores aclamados pelo público. Observe se esses autores são importantes. Então, são argumentos de autoridade. Causa e efeito. Então, o texto ele pode ter causa e efeito. Né? Ele trabalha com um problema e a causa desse problema. Citação. É direta? É indireta? Apresenta esse texto uma comparação? Ele é comparativo? Ele faz uma declaração? Né? O que é um texto declarativo? É aquele texto que fala assim: é importante que todos saibam, ou é fundamental que o autor, né? É fundamental que as pessoas, ou é fundamental que, né? Então essas ideias são ideias declarativas, ok? Observe se há também uma enumeração. Como que se enumera um texto? O texto que você vai interpretar, ele pode ter uma enumeração. Então, primeiro, segundo, geralmente é assim que aparece. Primeiro, se fala a respeito, segundo, assim, né? Então você tem o primeiro, você tem o segundo, você tem o terceiro, ou você tem primeiramente, aparece esse advérbio lá, primeiramente, vírgula. Então você precisa identificar essa enumeração. Dado estatístico. O dado estatístico é aquele texto que apresenta porcentagens, apresentam números, né? E esses números eles fazem parte do parágrafo, fazem parte dessa tese que esse autor está defendendo, ou está atacando também. Ele pode defender, ou ele pode atacar, ou ele pode apresentar, simplesmente fazer comentários. Então, dado estatístico é isso. Exemplificação. Essa exemplificação ele é fato-exemplo. Tem autor que trabalha assim, né? Fato-exemplo. Eu prefiro chamar de exemplificação. Então, a exemplificação é muito simples, né? Por exemplo, né? Geralmente aparece assim, por exemplo. Oposição de ideias ou contraste. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Tem até mais de um vídeo que fala sobre o contraste, que é a mesma coisa que oposição de ideia. Então, esses são alguns tipos de táticas ou de estratégias que se utiliza em um texto. Sétimo ponto de hoje é muito importante, ó. Não exagere, não extrapole ou reduza a opinião do autor do texto. A minha opinião é a minha opinião. Eu não posso exceder a minha opinião. Eu não posso pensar nem mais e nem menos. É tudo ali, tudo nos conformes, né? É tudo ali, a linha é bem justa, tá? Então eu preciso ajustar, eu preciso afinar a minha leitura, eu preciso me sintonizar, me conectar ao texto. Isso apenas é feito através da leitura, uma leitura crítica, uma leitura
clara, rápida também. 8º ponto, tenha cuidado. Suas ideias não devem prevalecer sobre as ideias do autor. Já falei sobre isso. Então, o prevalecimento não acontece, né? Não existe a unanimidade, né? Como diz o Nelson Rodrigues, toda unanimidade não é inteligente, tá? Então, eu preciso concatenar a minha ideia crítica com a ideia que está sendo transmitida no texto, né? Quando eu faço isso perfeitamente, com harmonia, com tranquilidade, a minha interpretação vai fluir com muito mais espontaneidade, ok? 9. Cuidado com a exposição de um ponto de vista oposto. Ao começar o texto com uma opinião contrária, marque de imediato qual a opinião do autor ou dos autores, né? Às vezes eu tenho um texto com mais de um autor. Logo, o objetivo desse texto é refutar os seus próprios argumentos escritos anteriormente, numa espécie de contra-argumentação. Olha, eu selecionei gentilmente essa parte. Por quê? Percebam, quando você trabalha com uma exposição de ponto de vista oposto, você engana o leitor. O leitor, ele pensa que aquela opinião ali, a princípio, é a opinião que ele está defendendo, e não é. Tá? O autor, ele joga essa opinião, mas é como se fosse uma espécie de ironia. Ele ironiza, joga aquela ideia ali, mas não é aquela ideia, é a que ele disse depois. É a que ele disse consecutivamente. O que vier depois é a opinião dele. Então você precisa ter a crítica para quebrar essa visão muito assim prematura, né? Você prematuramente marca, não pode. Então você precisa, com rapidez, né, com equilíbrio, saber que aquela ideia não faz parte da ideia geral. Ele não defende aquela ideia. Vamos ver o exemplo. Ó. O ministro da Educação se esforça para convencer de que o provão é fundamental para a melhoria da qualidade do ensino superior. Para isso, vem ocupando generosos espaços na mídia e fazendo milionária campanha publicitária, ensinando como gastar mal o dinheiro, né, que deveria ser investido na educação. Orlando Silva Júnior e Éder Roberto Silva, Folha de São Paulo, 5 de novembro de 1996. Não importa o tempo, mas observe, ele trabalha exatamente com isso. Ele foi ali crítico na primeira linha e em seguida ele vai mostrar realmente qual é a intenção, né? A intenção, ela sempre pode vir depois, ou não, né? Então você precisa estar atento. Tá? A atenção é fundamental. O 10º ponto é também importante. Fragmente o texto em períodos simples ou compostos e parágrafos padrões. Então você precisa fazer a separação das frases, dos períodos, tá? Então, essas ideias que nós precisamos conhecer podem estar em um desses segmentos, né, sintáticos, podem estar em um desses períodos, melhor dizendo, tá? E esses parágrafos também precisam estar bem assim lidos, né? Você precisa lê-los e precisa saber que eles são ou não são parágrafos padrões, tá? Então, assim, é muito importante a atenção na hora da interpretação textual. 11º diz assim: centralize
as questões ou parágrafos correspondentes. Então, a correspondência é importante. Então, quando você centraliza, você consegue identificar com maior precisão, tá? Então, as questões elas serão formuladas em cima disso, em cima dessa centralização, dessa tese, dessa ideia que está sendo ali falada ali pelo autor, ok? 12. Analise cuidadosamente o enunciado da questão e tenha atenção aos seguintes termos: não, incorreta, errada, falsa, exceto, destoa, correta, certa, verdadeira, etc. Tá? Então, essas palavras ou termos, melhor dizendo, esses termos que aparecem geralmente lá no início dos enunciados, em algumas questões de interpretação de bancas, isso aí prejudica muito quando o candidato tem dificuldade. Ele lê o texto, depois ele vai interpretar, ele não consegue. Por quê? Porque ele não sabe que aquele não é necessário uma cautela, é necessário entender o contrário. Ele pensa que é positivo, não, é negativo, tá? A mesma coisa com os outros, tá? Então tenha muito cuidado na hora de analisar a questão, porque você leu, marcou tudo, que foi lido, compreendeu o texto, agora você vai interpretar, e na hora de interpretar, essas palavras podem te prejudicar se você não tiver atenção, ok? Atenção redobrada, hein? 13. Quando duas opções lhe parecerem corretas, procure aquela que for mais completa. Tá? Então, você vai ter duas. Dessas duas, uma é mais correta do que a outra. Isso é até um princípio de dedução formal, Então, esse princípio de dedução lógico-formal, ele é muito mais interessante quando você sabe o que você está respondendo. Então, você vai eliminar aquilo que não é verdadeiro. Você sabe o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro quando você faz a leitura, quando você busca interpretar o texto da maneira correta. 14ª e última dica de hoje: quando o autor sugerir uma ideia, procure um fundamento lógico-racional que vai justamente justificar, vai explicar, melhor dizendo, vai explicar a afirmação que foi ali selecionada por você. Então você precisa marcar a opção correta. Você precisa compreender que aquela afirmação é a afirmação exata, ok? Próxima parte agora. Bom, prosseguindo, veja abaixo as dicas de compreensão e interpretação textual. 1. Questões de compreensão textual consistem em exercícios de análise. Então, a análise, ela pode ser, e geralmente, gramatical. Então, você precisa analisar gramaticalmente aquela questão. Tá? 2. Alguns comandos frequentes são: 1. Segundo o texto. Então, geralmente, quando o enunciado ele diz segundo o texto, você precisa recorrer ao texto. 2. De acordo com o texto. Todos são semelhantes, olha aí. 3. O autor do texto afirma que. 4. Na opinião do autor do texto. 5. No texto. 6. O texto informa que. Então, as informações estão contidas no texto, sempre. 3.
Questões de interpretação textual exigem mais do candidato, por isso, transcenda o texto. Você precisa ler o texto com uma crítica que será capaz de saber tudo que o autor pensa. Tudo que o autor ele escreveu, você sabe. Você transcendeu o texto. Você sabe as causas, os motivos. Qual é a razão disso? Qual é a razão daquilo? E essas inferências são importantes, né? Você vai inferir o que isso é. Isso é isso. Aquilo é aquilo. Isso é isso. Então, ao inferir, você vai conseguir atingir uma certeza maior. Você chegará ao seu objetivo através de deduções formais. A partir daquilo que foi lido, você consegue tirar as suas próprias conclusões. É isso que é deduzir. Os comandos mais frequentes, quais são? Bom, os comandos mais frequentes você tem, primeiro, depreende-se do texto que. 2. Infere-se do texto que. 3. Conclui-se do texto que. 4. É possível subentender-se a partir do texto que. O texto possibilita o entendimento de que. 6. É possível deduzir-se a partir do texto que. Então, essas ideias, esses comandos, melhor dizendo, são imprescindíveis para que você consiga acertar a questão. Você precisa conhecê-los. Ok? 4. Para qualquer banca, a questão de compreensão e interpretação textual vai estar restrita ao sentido das ideias principais do texto. Então você precisa conhecer as ideias principais do texto. Anteriormente, eu falei que você precisa sublinhar tudo que é novo, tudo que é também desconhecido e estranho. Tá? Então você tem todas as possibilidades, não é verdade? 5. E última, aqui nós teremos a quinta e última dica de hoje. Identifique a tipologia textual, sequências textuais, níveis de linguagem, variação linguística, funções da linguagem, a função fática, apelativa, poética, metalinguística, a coesão e a coerência, quais são os conectivos que estão ali ligados, não é isso? Gêneros textuais, qual é o gênero textual? O gênero epistolar. Epistolar é a carta, né? Geralmente não se trabalham gêneros como memorando, mas tem acontecido, de caírem textos como um memorando, como um requerimento, e aí você precisa interpretar essas questões, Você precisa saber se o memorando está correto, se a carta está correta, se o relatório está correto. Você precisa saber qual é o verdadeiro modus operandi desse gênero textual, Então existem diversos gêneros textuais. Você precisa ter o controle, o conhecimento adequado para responder à questão. Paráfrases, Então essas paráfrases precisam também de um devido conhecimento. O conhecimento da paráfrase é importante. Se o texto é denotativo, se é conotativo, qual é a linguagem figurada, apresentada. Então você precisa conhecer a estilística, etc. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.